Tudo começou em 2004, quando nós viemos transferidos de Manaus para Cascavel. Ao chegar aqui, nós fomos desafiados pela igreja de Manaus, o pastor Davi, nosso amigo, a começar uma igreja aqui. Essa foi a proposta e a gente achou muito desafiador e nós começamos a orar por isso. E ele falou, não, há um espaço para uma igreja aqui e vocês podem iniciar um estudo bíblico na casa de vocês e vamos ver o que vai acontecer. E nós iniciamos. E Deus confirmou isso, que até mais de um pastor nos desafiou e nós, então, iniciamos estudo bíblico na nossa casa, com a nossa família, e tudo começou ali. Não foi algo planejado, nós viemos para Cascavel para ficar 2 ou 3 anos. Hoje estamos aqui há mais de 20 anos, 23 anos em Cascavel, e a igreja está fazendo 20 anos. A gente percebeu claramente que foi um desafio de Deus, foi um plano de Deus para nós, e a gente está muito feliz com isso. E hoje, quando a gente conversa e olha para trás, vem algo no nosso coração que antes nós não enxergávamos. Na verdade, a gente entende que tudo começou há muito tempo atrás no coração de Deus. A minha sogra, ela contava que o Jefferson, quando era criança, ele desenhava igrejas com cruz. Qual é a criança que não vai nem em uma igreja e pelo próprio coração sempre desenha igreja com cruz? Eu penso que ali já teve um começo, porque começa primeiro no coração de Deus. E eu me converti com 7 anos de idade e foi tão profundo que eu falei, Deus, a minha vida é tua. Então eu creio que ali algo também começou. Quando eu nasci, minha mãe nunca me falou isso. Só falou depois que eu fui ordenado pastor e ela disse que não falou para não me influenciar. Mas quando eu nasci, o meu avô, que era um cristão, era um homem de Deus, um diácono, ele falou, esse menino vai ser um pastor. E aconteceu, foi uma palavra profética, porque as palavras têm poder, elas criam um destino. A igreja cresceu, a gente fala que de forma natural, mas na verdade ela cresceu de forma sobrenatural, porque o nosso coração sempre foi o mesmo. Quando a igreja era pequena, dentro da nossa casa, nos quartos lá da nossa casa, e o crescimento Deus foi dando, a gente sempre se dedicou, a gente sempre amou, o nosso coração era agradar a Deus acima de todas as coisas, e quando a gente ama pessoas, quando a gente serve, a gente agrada a Deus. E foi um começo que Deus foi dizendo o próximo passo, dia após dia. Não tinha assim um plano de futuro. Deus ia dando passo por passo. O berçário da igreja era a nossa cama de casal era o berçário da igreja. A salinha das crianças pequenas era o quarto da nossa filha mais nova. A sala era a classe das crianças mais velhas e a garagem ficavam os jovens e adultos. Uma filha nossa tocava teclado, a Bianca, a Bruna cantava e a Beatriz ficava no retroprojetor, que naquela época se usava. O desafio inicial foi conciliar a profissão. Eu ainda estava nativa no Exército, a Claudinha era professora e nós começamos esse trabalho, iniciando esse estudo bíblico que durou ali uns 3 meses na nossa casa e depois a gente já foi para o segundo local da igreja, foi na General Osório. Ali nós demos continuidade e o desafio foi aprender a liderar a igreja, que foi a primeira experiência nossa. Logo em seguida eu fui ordenado a pastor, né? O pastor Davi veio de Manaus, me ordenou como pastor e ali foi um desafio inicial de aprender a iniciar a igreja, começar uma igreja. Como que é isso? Que desafio novo é esse? Conciliando ainda com a profissão, a nossa profissão, de cada um de nós aqui. E a gente foi aprendendo e as pessoas, elas não estão com sede de religião, elas estão com sede da verdade, de receber a verdade no coração. E Jesus é a verdade, Ele diz que Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por Ele. E a palavra de Deus diz, conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Esse desafio inicial foi tudo novo para nós, a gente foi aprendendo sobre igreja, implantação de igreja. Tivemos alguns desafios familiares também, na nossa família, ter que conciliar a família com igreja, trabalho, liderança de igreja. Tivemos algumas dificuldades inicialmente e depois a gente foi aprendendo
sobre isso também. Desafio a gente tem até hoje, né? Verdade. Desafios continuam, mas para quem está começando uma igreja, Deus vai nos provar, vai exigir perseverança, vai exigir uma dedicação, amor às pessoas, uma dedicação completa e muito trabalho. E claro, a graça de Deus, porque é o Senhor que vai acrescentando as pessoas. Então, nessa história de 20 anos de igreja, nós tivemos muitos desafios, que não daria tempo para contar todos aqui. Esse desafio é emocionante, porque você vê muitas vidas sendo transformadas. E isso é o que alegra o coração de todo pastor, é ver vidas alcançadas, vidas salvas e transformadas pelo poder de Deus. Lembrando de mais alguns desafios que eu acho que vale a pena compartilhar, é o desafio de renunciar à profissão. É algo que a gente não imagina quando a gente estuda, trabalha, se dedica. Então esse foi um desafio que primeiro foi o Jefferson, que poderia ter ficado mais alguns anos no Exército, e ele renunciou a prosseguir na carreira para ser um soldado no Exército de Cristo. E eu também, quando chegou o momento de renunciar à minha profissão, foi algo que Deus foi trabalhando ao longo da vida no meu coração. Esse foi um desafio, essa renúncia de você deixar de sonhar os seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus, que é imensamente melhor e maior. A renúncia de estar numa cultura bem diferente da sua, num lugar frio, literalmente. Todo inverno sempre foi um grande desafio. Deus amenizou, né? Que agora os invernos estão tão fraquinhos. A gente tem visto ao longo desses anos a igreja sendo relevante. E a igreja são as pessoas, não é o nome, não é a placa. Isso não produz efeito na vida das pessoas. Mas a vida de cada um da igreja é que realmente faz a igreja ser relevante. Quando a igreja está unida, está focada, num propósito de realmente agradar a Deus, buscar aquilo que realmente está na palavra de Deus, a igreja começa a se tornar relevante, obedecendo os princípios da palavra. A igreja, ela se torna relevante quando ela começa também a atender às demandas da comunidade onde ela está inserida. Ela não pode ser uma igreja isolada, que vive só a sua realidade interna, interessada somente nos seus ideais, seus propósitos internos. A igreja precisa estar conectada à realidade externa da comunidade. Por isso que Jesus estava sempre circulando, ele não parava. Ele estava pregando, ao mesmo tempo ele ensinando os discípulos, mas ele estava se conectando a pessoas o tempo todo. Não existe igreja relevante se não tivermos cristãos relevantes. E um cristão relevante é aquele que entrega a sua vida para Jesus, arregaça as mangas e fala: vamos lá, Senhor, qual que é a pauta? Ele entrega a sua vida como Cristo entregou a sua vida por nós, ele entrega a sua vida por um propósito. Ele vai amar a igreja de todo o coração, ele vai amar a cidade onde ele foi colocado de todo o coração. Então, quando o amor é derramado sobre a cidade através de vidas intencionalmente, isso que é o impacto. Porque o impacto não vem da igreja, o impacto vem da presença de Deus derramada sobre pessoas que se reúnem como igreja, transbordando sobre a cidade, hoje sobre Cascavel. Estar vindo agora para a igreja nova, celebrar 20 anos, inaugurando essa igreja, é um presente, porque nem todas as pessoas conseguem trabalhar e viver para colher os frutos. Mas quando nós semeamos e colhemos os frutos, isso é um privilégio, é uma alegria no coração, é um presente de Deus para nossas vidas, para a vida das nossas filhas, não é? Que estiveram com a gente desde o princípio, para a vida daqueles que Deus trouxe e continua trazendo para trabalharem junto com a gente. Então, quando nós olhamos para essa igreja, nós vemos a mão de Deus nos acompanhando até aqui e dizendo que ainda tem muito pela frente, que é o começo da jornada. E é uma jornada tão grande que um dia nós não estaremos aqui, não é? Nós não vamos viver para sempre. E um dia outros continuarão, porque a obra é de Deus. Então, nosso coração se alegra com a obra de Deus nessa cidade e ver o que Deus fez, nossos olhos poderem contemplar. E a gente hoje, com o fruto da nossa geração biológica e da nossa geração espiritual, desfrutarmos desse momento, né? Como igreja, instituição, como igreja, família, como igreja, corpo de Cristo.
e família da fé. Eu creio que há um novo tempo para essa igreja. Foram 4 anos a gente orando por esse propósito, por essa obra, e eu creio que vai ser um novo tempo, um tempo que vai impactar mais ainda a nossa cidade. Vão chegar pessoas novas e a gente tem que estar realmente preparado para integrar essas pessoas, acolher essas pessoas, ensinar a palavra, integrar elas no grupo pequeno. Eu creio que vai ser um tempo muito especial. É algo que a gente está orando já tem alguns anos, né? Aquele local ali na Carlos de Carvalho foi um local muito especial que a gente louva a Deus. 14 anos que nós ficamos ali. Agora é um novo tempo e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. A gente está numa expectativa grande daquilo que vem para o futuro, aquilo que Deus vai fazer nessa cidade, porque tem muitas vidas para serem alcançadas ainda. Nesses 20 anos de igreja, nossas vidas foram alcançadas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Nós nos tornamos mais perseverantes do que a gente poderia imaginar que a gente pudesse se tornar ao longo dessa caminhada. Nós temos conversado, foram tantas lutas, tantos desafios, as pessoas olham a colheita, elas olham as bênçãos, mas nós no secreto, nós passamos por muitas lutas e dificuldades, mas nós temos uma frase, essa frase é do Jefferson e ela é minha e ela é sua também, se você quiser. A frase é: nós não vamos parar, a gente só para se Deus nos parar. Então, ao longo do ano, desses anos, nós nos tornamos mais inabaláveis, perseverantes, de uma forma que é inegociável fazer qualquer coisa fora da direção de Deus. Então, isso contribui para hoje, o nosso olhar sobre as pessoas, o nosso incentivo em dizer para a pessoa: não desista daquilo que Deus tem para você. Persevera, porque Ele vai ser contigo. Então, a resiliência, a perseverança, a firmeza, isso tudo foi uma transformação no decorrer do tempo na nossa vida. E eu creio que nesses 20 anos de igreja, esse é o momento mais especial que a gente está vivendo. Deus sempre guarda, né, para o final melhor, embora a gente não esteja no final ainda, tem muita caminhada ainda, mas Deus é surpreendente, né? Ele nos surpreende sempre Ele vai além do que pedimos ou pensamos. Esse momento para nós, na nossa liderança como igreja, é um tempo muito especial e a gente está sempre aprendendo. A gente vem aprendendo até aqui e a gente vai continuar aprendendo para poder sempre abençoar a igreja, que é o nosso propósito, sempre abençoar vidas, abençoar pessoas. Um momento marcante que eu quero destacar que a gente está vivendo é o tempo de multiplicação. A gente olha para a nossa geração, a gente começou aqui com nossas 3 filhas e algumas pessoas, acho que 2 casais que vieram nos ajudar, nossas 3 filhas, hoje a gente tem nossas 3 filhas, nossos genros, nossos 5 netos e o 6º a caminho, mas a multiplicação não foi só na nossa família biológica. A gente olha o fruto na família de Deus, espalhada nessa cidade, e aqueles que já vieram fazer parte e foram e estão espalhados pelo Brasil afora, pelas igrejas afora. É marcante o amor que nós temos por essa cidade. É marcante o amor que as pessoas que fazem parte dessa igreja têm por Cascavel, pelo reino de Deus, pelo mundo. Então isso é algo precioso. A gente está vivendo esse tempo de colheita na família de casa e na família igreja. Um momento marcante que eu quero compartilhar é porque ao longo desses 20 anos nós passamos por lutas, muito ataque espiritual sobre a vida das nossas filhas. E não foi fácil para elas resistirem, não foi fácil para a gente resistir no meio da prova, quando a circunstância era totalmente contrária àquilo que estava no nosso coração, aquilo que eram as promessas de Deus. Hoje, ver o fruto na vida delas, ver as promessas de Deus sendo cumprida, isso é um momento impactante. Então eu quero dizer, se Deus chamou você para fazer algo, vá, não desista, porque Deus é fiel e as promessas dele serão cumpridas. E Deus sempre vai testar a nossa fé. Toda vez que Ele quer te promover,
que Ele te chama para um desafio, Ele vai permitir algumas provas para ver se realmente você está disposto a perseverar, a conquistar aquilo que Ele preparou para você. Então siga em frente e persevere, porque Deus é fiel. É impactante também ver a igreja servindo, e é impactante também e marcante olhar para a nossa equipe de líderes, de pastores. Muitos foram formados aqui, vários formados aqui, outros vieram de fora. E a igreja, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Nós temos uma equipe de líderes, pastores que amam a Deus, comprometidos, líderes de ministérios, líderes de GA, líderes de grupo. Então, é toda uma igreja conectada com líderes, pessoas que amam a Deus, servindo. Isso é muito impactante. A gente vê a igreja servindo, a igreja motivada, a igreja falando do amor de Jesus, testemunhando, servindo, vendo os líderes comprometidos. Então, tudo isso gera esse efeito, não é, que é ser uma igreja relevante na nossa cidade. E nesses 20 anos não faltou. Não faltou equipe de trabalho dedicada, não faltou recurso financeiro para fazer tudo o que Deus nos conduziu a fazer. Ele dizia, faça isso, e o recurso vinha. E não faltou pessoas, não faltaram pessoas dispostas a colocar a mão no arado e dizer, vamos juntos. Então é um tempo que a gente enxerga a mão de Deus, dando tudo que a gente precisou e nos capacitando para seguir em frente. Eu vejo a igreja nos próximos 20 anos com muita expectativa daquilo que Deus vai fazer, né? A gente está bem otimista, a gente quer continuar servindo cada vez mais e preparando a nova geração, influenciando essas vidas preciosas, as crianças, os adolescentes, os jovens, para que eles amem cada vez mais ao Senhor Jesus e possam realmente entregar suas vidas, preparar novos líderes para conduzir a igreja. Então eu vejo essa igreja alcançando muitas vidas ainda nessa cidade, porque muita gente ainda precisa ser alcançada pelo amor de Deus e ter a vida transformada, ter salvação. Esse é o grande alvo, nosso foco. E é isso que a gente imagina para a igreja no futuro, uma igreja mais ativa, mais relevante ainda, cada vez mais, e servindo a comunidade, servindo a Deus. Eu vejo a igreja daqui a 20 anos como eu vejo o globo do mundo. Eu vejo aqui como um celeiro de missionários apaixonados por Jesus, apaixonados por alma, embaixadores. Eu vejo a igreja como um centro de envio. Eu vejo a igreja se misturando com a cidade, Cascavel, e se misturando com as demais cidades do Brasil e países do mundo. Não vejo Cascavel sem a igreja, não vejo a igreja sem Cascavel. Então a igreja se misturando até elas se tornarem algo único, parte de um único propósito, essa cidade sendo incendiada por Jesus, incendiando a nação e tantos países do mundo. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio de fazer parte dessa igreja, dessa família, e celebrar 20 anos de igreja, estarmos unidos num propósito de amar, servir a Deus. E quero agradecer, como disse primeiro a Deus, e agora a toda a igreja, a nossa equipe de líderes, nossos pastores, todos os líderes que têm dado a sua vida ali, liderando o GA, liderando o ministério. É um motivo de muita gratidão, e a nossa oração é que cada um cada vez mais cresça e seja abençoado por Deus. Nós agradecemos também toda a igreja. Nós desejamos que a nossa igreja seja uma igreja cada vez mais amorosa e que possa refletir esse amor de Jesus e o caráter de Cristo. Estamos juntos, vamos seguir em frente. Amém.